Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. A palavra dita em seu momento certo. Vamos aí aprender um pouco mais sobre mais alguns livros da palavra de Deus. Aqui quem fala é o historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, biblista, comentarista hebraico, comentarista grego e cultural da palavra de Deus. Vamos aí falar mais outro livro, saber a biografia de mais um livro para a glória de Deus. Quero convidar vocês que estão vendo este vídeo para que se inscrevam no meu canal. O canal é Maçã de Ouro em Salva de Prata, Evangelista André Santos, ou Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Ou se não, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Ou se não, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Lemos mais de 56 mil páginas e 364 páginas sobre a história de personagens bíblicos e culturais, sobre as culturas bíblicas, como a cultura samaritana, a cultura dos judeus, a cultura babilônica, a cultura egípcia, a mitologia, A mitologia egípcia e outras demais culturas. Aqui quem fala, novamente, é o evangelista André Santos, deixando a todos com Shalom Kavai, paz e esperança, Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos. Vamos para mais uma pauta, mais uma para achar da palavra de Deus, mais uma enquete sobre o livro de 1 Samuel. Isso mesmo, o comentário que a gente vai estar fazendo é do livro 1 Samuel. Então vamos lá ver. A questão, o primeiro ponto de vista do livro de Samuel é que eles são divididos em 7 fases. Quais são o nome dessas 7 fases que o livro de Samuel, capítulo 1, ou melhor dizendo, o primeiro livro de Samuel, nos mostra? A primeira fase é chamada da história de Eli e Samuel como juiz. A segunda fase é chamada da apostasia do povo. A terceira fase é chamada de guerra civil. A quarta fase é chamada de mudança de governo. A quinta fase é chamada de teocracia. Isso mesmo, Teocracia para a monarquia ou monarca. Sexta fase é o reino de Saul. Sétima fase, a biografia e a história de Davi. Ao segundo ponto de vista do livro de 1 Samuel, alguns dizem que foi escrito, quem foi que foi escrito o livro de 1 Samuel? Alguns dizem que quem foi que escreveu o livro de 1 Samuel. Uns dizem que foi Davi, outros dizem que Natã e outros falam que foi escrito em alguns outros lugares. Alguns dizem que o livro foi escrito na Palestina e transportado para a história do livro de Juízes ou de Ruth, que era considerado como um livro só, como o livro dos profetas, o livro dos reis e a história dos juízes. Isso, a história do sacerdote também. Era considerado como só um livro, como o livro de Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. Eles são considerados como um livro só, Ao terceiro ponto de vista, ao livro de Samuel, por que o nome Samuel ou Samuel? O nome Samuel quer dizer Deus ouviu o meu clamor. Mas o nome original de Samuel é chamado Shemuel. A palavra Shemuel significa ouve Deus o meu clamor. Ouviu Deus o meu clamor. Então Deus já ouviu. Olha só que interessante. Deus já ouviu o meu clamor. Quarto ponto de vista do livro de Samuel, que o nome Samuel no grego significa
Olha só que coisa interessante. Deus ocultou o clamor, ouviu o clamor também. Primeiro autor foi, vejamos que o que acontece na história biográfica de Samuel, Davi, Natã, Gade, deterveram o registro originais da parte do quais Isaías montou, tornou-se um livro só. Olha só que interessante. Então, o homem que escreveu a biografia de 1 Samuel, ele tornou o livro como um livro único, né? No ano 743 ao ano 683 a.C. Ao quinto ponto de vista do livro de Samuel, que era 3 coisas que tinham em 3 ministérios. O livro de Samuel revela os 3 ministérios. Quais os 3 ministérios da vida de Samuel? Sacerdote, profeta e juiz. Isso mesmo. O sexto ponto de vista do livro de Samuel foi o único profeta a ungir 2 reis no mesmo tempo. Olha só, como também o livro original agora foi dividido em 2 seções, em 1 Samuel e 2 Samuel, apesar de que era apenas um livro único. Se você não sabia disso, o livro de Samuel era considerado um livro único. Isso mesmo. O sétimo ponto de vista do livro de Samuel é que o livro de Samuel contém 31 capítulos, 810 versículos, 50 profecias cumpridas, 29 mensagens vindas do céu e 4 promessas de Deus. O oitavo ponto de vista do livro de 1 Samuel é que teve 2 períodos chamados período teocracia e período da monarquia. Isso mesmo, teve esses 2 períodos no livro de 1 Samuel. Era conhecido como o que é o período teocracia. É o sistema de governo que pode poder político de forma do governo. Isso mesmo. A palavra teocracia é o sistema de governo do poder político de reformar governos. Isso mesmo. Monarquia significa a forma que o chefe dos estados tem que titular um rei ou uma rainha. Olha só. 9 pontos de vista do livro de Samuel. Você sabia que Samuel foi um profeta que todos Israel, desde até Beceba, que conheceu que Samuel estava confirmado como um profeta do Senhor, baseado em 1 Samuel capítulo 3, verso 20. Samuel ouviu Deus. Ana, graciosa, cheia de graça. Eucana, Deus tem protege. Penina, pedra, pérola, ciúme, rival, rivalidade, mal amada, pedra de tropeço. Olha o tanto de significado que tem para Penina. O pai de Samuel era descendente de Levi, dos levitas, e não era da linguagem sacerdotal de Arão. Olha só que interessante. Então, olha só que interessante. 10º ponto de vista de Samuel, a sua família morava Efraim, em Ramã. A sua era estéril. Há 2 a 3 anos, Ana levou a Siloé e eu para o sacerdote Eli. 11º ponto de vista do livro de Samuel, usado veste sacerdotal judaica. É uma éfode de linho. E Eli era um sacerdote avançado em idade. Era velho. Nesse tempo, era um tempo que não havia visões manifestadas de Deus. Olha só, 1 Samuel capítulo 3, verso 1. 12º ponto de vista do livro de Samuel. Você sabia que Samuel dormia um pouco metros da Arca da Aliança? Capítulo 3 e versículo 3 de 1 Samuel. 13º ponto de vista do livro de Samuel. Samuel era historiador,
como também o historiador Flávio Joséfo registra que quando Samuel tinha 12 anos de idade, Deus o chamou ele durante a noite. E aconteceu isso por 2 vezes. A primeira vez que Samuel ouviu a voz de Deus foi com 12 anos. Você sabia que Samuel teve uma visão, contou a Eli e contou toda Israel sobre a visão que Deus deu de Israel? Olha só que coisa linda e tremenda, povo de Deus. Então, povo de Deus, Samuel teve 2 visões em seu chamado, ou melhor dizendo, ouviu a voz de Deus por 2 vezes em uma visão. 2 vozes em uma visão. O começo do ministério de Samuel foi 2 vozes em uma visão. Só bastou 2 vozes em uma visão para o ministério de Samuel explodir na terra. Glória a Deus. Aqui quem fala é o evangelista André, falando um pouco da biografia do livro de 1 Samuel, porque este comentário teológico de médio avançado sobre os livros, cada biografia de cada livro, vem acrescentar conhecimento e graça e te ajudar e auxiliar a você fazer uma bela de uma ministração para a glória de Deus. Evangelista André Santos, deixa todos com Shalom, Kavai, Kavai, Shalom.